Então, turma, voltando aqui à nossa aula, né, dando continuação às nossas propriedades de potências. Agora nós temos aqui, nessa segunda parte da aula, né, potência de divisão e também potência de potência. E depois nós veremos uma última propriedade, né, que é a potência de base 10. Ok? Então vamos lá. Temos aqui o seguinte, nessa primeira propriedade dessa segunda parte, temos aqui, né, potência de divisão, e ela diz o seguinte: eu tenho aqui uma fração, né, uma razão, né, uma divisão, em que toda ela está sendo elevada a um expoente n, ou seja, a sobre b elevado a n, certo? Isso significa o quê? Né? Que para tanto o A como o B, né, números quaisquer, se eu tiver um parêntese, né, e depois dele um expoente, o expoente vai valer, ele vai servir tanto para o numerador como para o denominador. Diferente seria se eu tivesse aqui apenas o seguinte: se eu tivesse aqui A sobre B elevado a n. Como não tem parênteses, então ele está especificando esse expoente apenas para o A. Então, ó, o expoente n não valeria para o B, certo? Então, para que isso aconteça, para que o expoente valha para os dois, né, tanto o numerador quanto o denominador, né, eu tenho que colocar um parênteses, certo? Assim como diz a nossa propriedade, tá ok? Então, vamos lá ver alguns exemplos. Eu tenho aqui 3 sobre 5, né, elevado, entre parênteses, a 3, ou ao cubo. Como que vai ficar isso aqui? Conforme diz a nossa propriedade, eu tenho que tirar do parênteses, né, e elevar tanto o numerador quanto o denominador ao expoente aqui de fora, tá certo? Então, eu vou colocar aqui. Vou ter 3 elevado a quanto? Ao cubo, sobre 5 elevado também ao cubo. Tá ok? Certo aqui? Entendido, né? Por que, professor, que fica assim? Por causa da seguinte ideia. Toda vez que a gente eleva um número a um determinado expoente, aqui, por exemplo, ao cubo, né, eu vou ter que repetir a minha base quantas vezes ele está pedindo. Ele está pedindo para eu multiplicar 3 vezes. Então, eu teria o seguinte, olha só, eu teria que repetir essa base 3 sobre 5 3 vezes. Então, eu vou ter aqui, né, vou colocar menorzinho aqui, 3 sobre 5 vezes quanto? 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5. E isso me diz o quê? Né? Se a gente lembrar da propriedade, né, de potências de mesma base, nós veremos aqui, né, que os três, né, estão se multiplicando, esses três números são frações e elas são iguais. Né? Ah, mas não tem potência. Tem sim, porque se a gente lembrar, quando o número não apresenta, né, visivelmente, né, quando não aparece um expoente, eu sei que o expoente de cada um deles, aqui no caso, é 1. Né? E quando a gente tem multiplicação, né, ou seja, potência, né, duas potências se multiplicando e elas têm a mesma base, o que acontece? Eu vou repetir ela, né, 3 sobre 5, e somar os expoentes. Somando os expoentes aqui, eu vou ter 1 mais 1 mais 1, 3. Então, essa é a ideia, tá ok? Então, eu vou ter 3 aqui, né, o expoente 3. E, no caso, ele vai valer tanto para o numerador como o denominador, como diz a nossa propriedade, tá ok? Deu para entender agora, né, a ideia e deu para entender como que funciona, certo? Então, o mesmo vai servir para as demais, tá? Os demais exemplos também dizem o seguinte, ó. Agora o nosso próximo exemplo, turma. Eu tenho aqui 3 sobre 4, entre parênteses, elevado ao expoente menos 1, certo? O que a gente vai fazer? Lembrando, o expoente é negativo aqui, ó.
Então, a gente vai fazer o que com a base? A gente vai inverter. Aqui eu tenho 3 sobre 4, então vai ficar 4 sobre 3, né? Lembrando, quando eu for inverter, o que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Então, eu vou ter aqui 4 sobre 3, né? E os expoentes o expoente vai valer tanto para o numerador quanto para o denominador. Só que, olha só, quando o expoente é negativo, para ele ficar positivo, a gente inverte a base, certo? A gente inverteu e o expoente vai ficar positivo. E o expoente ficando positivo, ele vai ficar 1. E a gente sabe muito bem que quando o expoente é 1, né, ele não aparece. Então, se ele não aparece, então não preciso colocar o expoente. Então, ele finaliza aqui, tá ok? E agora, o último exemplo aqui, bem simples também. Eu tenho 6 sobre 9, entre parênteses, elevado à quinta potência. De novo, o que vai acontecer? Né? Eu vou repetir a minha base, agora fora do parênteses, e vou colocar o expoente, que estava aqui fora, nos dois, tanto no numerador quanto no denominador. Certo? Bem simples, né? Continuando aqui, agora nós temos potência de potência. Certo? Olha só que interessante. O que vai acontecer? Eu tenho aqui na propriedade, ela diz o seguinte, que eu tenho um número A que está sendo levado ao expoente n, né? E ele está, entre parênteses, também elevado a um outro expoente, expoente n, certo? Como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai tirar esse A, esse número do parênteses, certo? E a gente vai multiplicar os expoentes, certo? A gente vai multiplicar os expoentes. Bem simples, né? Lembrando, toda vez que a gente for usar essas propriedades, lembrar delas aqui, utilizar elas, né? Tem que ser com o A, a minha base, sendo diferente de zero. Se for zero, vai cair no caso que nós fizemos lá, né? Da propriedade do expoente zero. Toda vez que o expoente for zero, que a base for zero, né, o resultado dessa potência vai dar zero, certo? Então, lembra, não pode ser zero esse a minha base. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui 5 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. O que vai acontecer? Eu vou colocar para fora a minha base, que é o 5, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. Eu vou ter o quê? 5 elevado a 2 vezes 3, 6. Tá ok? Então, ó, o que eu fiz aqui? Coloquei para fora a base e multipliquei os dois expoentes. 2 vezes 3, 6. Bem simples, bem fácil, não é? Prosseguindo, eu tenho que agora 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado à quarta potência, agora um colchete elevado a 3. O que vai acontecer? Mesma coisa. Olha lá, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 3 vezes 4, né, vezes 3. Não importa aqui a ordem, porque vai dar o mesmo resultado. Então, aqui eu vou ter como? Quanto? 3 e vou multiplicar, 3 que é a base, e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Certo aqui? Bem simples, bem fácil, né? Prosseguindo, eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a 5. Mesma coisa. Vou colocar para fora a base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 vezes 5. Que vai dar quanto? A minha base, 2, né? E vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, aqui vai dar 2 elevado a 30. Tá ok? E o último exemplo, para a gente terminar essa partezinha, nós vamos ter aqui, né? Eu tenho aqui agora uma fração. Menos 2 sobre 3 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a menos 5 e elevado ao quadrado novamente. Certo? Então, aqui eu vou primeiro fazer o quê? Tirar para fora aqui a base. 2 sobre 3.
né? Menos 2 sobre 3. Como é negativo, a gente coloca um parênteses, tá ok? E aí eu vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 vezes menos 5 vezes 2. Multiplicando os expoentes vai dar quanto? Eu vou colocar aqui embaixo. Menos 2 sobre 3. Né? É elevado a quanto? Vou multiplicar. Esquece do sinal negativo por enquanto. Tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 2, 60. Né? Só que um deles é negativo. E a gente sabe que multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado fica negativo. Então vai ficar menos 60. Só que, professor, a gente aprendeu que não pode ficar o expoente negativo. Então, para ele ficar positivo, a gente faz o quê? A gente inverte a nossa base. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos inverter a nossa base. Era menos 2 sobre 3, agora vai ficar menos 3 sobre 2 elevado a 60, que o expoente fica positivo. Ok? Então, ficou fácil aqui, né? Vou dar aqui um tempo para que vocês possam copiar, tá? E passar para o caderno. Então, aqui, primeiro potência de divisão, certo? E também potência de potência. Ok? Bem simples, né? Depois nós vamos continuar aqui, né, para terminar, potência de base 10. Vamos lá, então. Bom, vamos lá, queridos alunos. Voltando aqui para as nossas propriedades de potência, né? Agora para a última, que é a potência de base 10. Como que a gente vai resolver quando nós tivermos potências e a base for 10? Já olhando aqui o primeiro, é bem simples para a gente entender. Eu tenho aqui 10 elevado a 1, né? E a gente sabe muito bem que todo número que eu levo, que eu coloco o expoente 1, o resultado vai ser ele mesmo, né? Então aqui 10 elevado a 1, né? Que se é 1 eu não preciso colocar, mas aqui eu coloquei para que a gente possa entender. Então 10 elevado a 1 vai dar 10, certo? E depois eu vou ensinar um pequeno macete para vocês. Olha só aqui, agora eu tenho 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, eu sei que eu tenho que fazer o quê? Multiplicar o 10 duas vezes. 10 vezes 10, certo? E 10 vezes 10 a gente sabe que vai dar igual a 100, certo? Mesma coisa aqui, ó, 10 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar o 10 3 vezes por ele mesmo. Então vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Certo? Então, observem já, a partir desses 3 exemplos, que a partir do segundo, né, do 10 elevado ao quadrado, olha só, eu tenho aqui o expoente 2, né, e no resultado, além do 1, né, tem quantos zeros? Tem 2 zeros. Então, para cada expoente eu vou colocar um zero. Olha só como dá certo, ó. 10 elevado ao cubo é 1000. Por quê? Além do 1, eu coloquei 3, o resultado deu com 3 zeros. 3, o expoente é 3 e ficaram 3 zeros. A mesma coisa vai acontecer para os demais, tá ok? Sempre vai ser assim. Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, 10 elevado à quarta potência. Eu sei que se a gente fosse multiplicar, seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Né? E como nós acabamos de aprender, eu vou colocar o quê? Além do 1, quantos zeros? O valor do expoente. São quanto? O expoente é 4, então eu vou colocar 4 zeros. Professor, isso dá certo? Sim, sempre dá certo. Se você quiser conferir, você pode conferir aí, né, no seu caderno. Você pode fazer o cálculo no seu caderno, mas sempre vai dar certo. Tá ok? E aqui, ó, tenho 10 elevado a 10. Também, professor, aqui, mesmo sendo expoente mais alto, também. Então, ó, eu não vou colocar a multiplicação aqui, tá? Esses 10 multiplicados aqui, vezes 10 vezes 10, mas você já fica entendendo que é assim que funciona, tá? Então, aqui eu tenho 10 elevado a 10, então, além do 1, vou colocar quantos números zeros?
colocar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correto? Então, 10 elevado a 10, né? Separando aqui pelas classes, eu vou ter quanto? Né? A casa de mil, de milhões, de bilhões. Então, vou ter 10 bilhões. E quando o expoente for negativo, professor? É a mesma ideia, a gente junta a ideia aqui da potência de base 10, né, com a ideia anterior, né, que nós vimos quando o expoente é negativo. A gente inverte primeiro a nossa base. Né, aqui tem um expoente 1, né, então vai ficar 1 sobre 10 elevado a 5. E aí a gente resolve. Né? O 1 em cima, a gente não está levando a expoente nenhum, a gente não está fazendo nada com ele, então eu vou repetir aqui no numerador. E no denominador, eu vou resolver. Eu tenho 10 elevado a 5, vai ser 1 e quantos zeros? 5 zeros. Então, 1 e 5 zeros. Certo aqui? Então, 1 sobre 100 mil. E aqui, este outro exemplo, também, mesma ideia. Vou inverter primeiro, né, para tornar o expoente positivo. Então, vou ter 1 sobre 10 elevado a 8. Certo? O numerador vai ficar o 1 e no denominador o resultado. 1 sobre quanto? Vou colocar 1 e quantos zeros? 8, né? Porque o expoente é 8. Então, vou colocar 8 zeros. Certo? Aqui, 8 zeros. Separando aqui nas classes, né? De 3 em 3, eu vou ter aqui unidades, milhar, bilhões. Então, eu vou ter 1 sobre 100 milhões. Ok? E para finalizar, aqui eu tenho o último exemplo, que é 10 elevado a 0. Né? Nós já aprendemos que toda vez que nós tivermos uma potência e a base for diferente de 0, né? E eu estiver elevando este número, essa base, ao expoente 0, qual vai ser o resultado? Vai ser 1. Certo? Então, vai ser 1. Então, toda vez, né, lembrando, quando a base for diferente de 0, né, e o expoente for 0, o resultado é 1. Claro que com exceção do 0. 0 elevado a qualquer expoente sempre vai dar 0. Tá? Então, olha só, vendo que aqui, ó, 10 elevado a 0, qual é o expoente dele? É 0. Então, quantos zeros eu vou colocar aqui? Nenhum. Então, por isso fica o resultado 1 também. Tá? E mais um macete para que vocês possam entender e pegar a ideia. Tá bom, turma? Então, ó, com isso a gente encerra a nossa aula. Aí vocês vão voltar lá para a videochamada e eu vou dar as orientações para vocês sobre exercícios, atividades e até correções, se precisarmos. Tá bom? Então, vou dar aqui o tempo para vocês copiarem e passar para o caderno. Tá? Aqui, né? E daí vocês voltem lá para a videochamada, tá ok? Então, nos vemos daqui a pouco.